Bom dia. Bom dia. Gente, minha internet tá um cocôzinho hoje, tá? Tá meio instável. Se cair, vocês me perdoem. Bom dia, Franklin. Bom dia. Espero que não caia. Deixa eu aceitando o povo aqui. Bom dia, Franklin. Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom Dia, tio. Bom dia. Deixa eu aceitar todo mundo aqui. Deixa eu compartilhar nosso livro. Hoje nós vamos falar de moral e ética. Página 38 do nosso livro de filosofia. Ok. Antes de mais nada, antes de começar a nossa aula, eu queria que a gente prestasse bastante atenção nisso aqui, ó. Espera aí. Nisso aqui. Nessa imagem que eu... Faça uma pré-leitura, seja lá o que for, dessa imagem aqui. Que eu circulei aí no início do nosso capítulo. Todo mundo olhando isso. Isso é muito errado. Todo mundo, o pessoal que está entrando agora, eu quero que vocês olhem aí na introdução do capítulo 11, a imagem que nós temos em destaque aí. Professor, por que Oi. a prática de, tipo, fumar cigarro era tão comum, tipo, nos anos 50, 60, 70, Tinha gente que 80? achava que fazia bem para a saúde, não tinha, tipo, Olha só, gente, o comprovação. cigarro é algo que naquela sociedade era visto como algo chique, né? Assim. Demonstrava glamour, luxo, né? E as propagandas de cigarro sempre eram assim maravilhosas, né? Aquele cowboy que vinha, depois no final ele acendia um cigarro, né? Eu não sei se a gente consegue ter acesso a isso, mas deixa eu ver aqui se a gente, talvez no YouTube tenha alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Propaganda de cigarro antiga. Porque hoje em dia não pode fazer mais propaganda de cigarro, né? Peraí, Sim, mas essas fotos dos meninos eu vou mano, é muito estranho. Vou transmitir para vocês, essa é a clássica, que era a propaganda do Marlboro, ok? Ver se isso tem a ver com cigarro, tá? Hoje em dia tá proibido, né? Em nenhum lugar mais do mundo é permitido realizar propaganda de cigarro, tá? Então deixa aqui, peraí, interromper. Compartilhar de novo. Depois eu vou explicar o que isso tem a ver com a nossa aula, tá? Então isso aqui era propaganda de cigarro em 1988. Alguns homens sabem que a beleza dos cavalos selvagens está na sua liberdade. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Outras propagandas de cigarro.
Esse é do Hollywood. Isto é Hollywood. Chegou Califórnia 90. Mais tamanho, mais prazer. Enfim, né, gente? Transmitia-se sempre a ideia de que fumar trazia felicidade, saúde, né? Tanto que quando chegou na metade da década de 90 aqui, os comerciais, essas propagandas, elas começaram a ser proibidas. Teve uma que foi muito interessante, que eram feitas em outdoors, que são esses que ficam na rua, né? E falava assim, lembra do cowboy da propaganda do cigarro? Aí depois colocava embaixo assim, ele morreu de câncer. Era bem... Filosofia. Era bem forte, assim. Mas aí o que a gente tá tipo tentando aqueles, questionar... aquelas propagandas, tipo, no meio da pista, que tem, tipo, um carro todo Uhum. quebrado, essas coisas assim. Então, gente, olha só. Isso é comportamento, tá? Então, fumar era visto como algo positivo. Tanto que as crianças aqui que nós estamos vendo na introdução, elas se relacionavam com essa ideia, olha, o cigarrinho de chocolate, que maravilha, ok? Então, fumar era visto como algo positivo. De certa forma, dentro daquele período, daquela ideia, né? Quando a gente fala sobre essa questão do cigarro e dos comportamentos, gente, e aquilo que a sociedade tenha visto como certo ou como errado, tem nossa, Pedro deu sorte, 1 minuto antes de encerrar as entradas da nossa aula. Isso está relacionado à moral, tá bom, gente? É a moralidade que vê dentro da nossa sociedade o que é certo e o que é errado. A ética é uma interpretação que você tem em relação à moral. Então a sociedade fala assim, fumar é certo ou fumar é errado, tá? Se você fuma no local errado, você está sendo antiético, ok? Moral é o que a sociedade vê como certo ou como errado. Ética é a sua interpretação em relação a essa moral, ok? Calma, parece que está tudo complicado, vai ficar tudo claro no final da nossa aula. Só para dar uma introdução, a gente consegue fazer, porque normalmente a gente faz uma relação entre essas duas palavras e parecem que elas são as mesmas coisas. Num resumo, sim, mas a gente consegue diferenciá-las de alguma forma, por exemplo, igual eu falei aqui para vocês agora. Existe um filósofo contemporâneo, ele é atual, está nas televisões, nos programas, que se chama Mário Cortella. Vocês já ouviram falar sobre ele? Sim. É um gordão barbudo, assim. Então, ele participou de um programa na GNT e... Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, peraí. Mário Sérgio Cortella é o nome dele, né? Ele participou de um programa e ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Ele aqui, ele explica o que seria a ética, ok? Vamos tentar escutar um pouquinho ele falando, depois a gente termina tentando chegar a alguma conclusão aqui na nossa aula. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Estão ouvindo? O noticiário é incessante sobre corrupção. Parece que todo mundo é bandido, desonesto, corrupto, mas a maioria somos nós, os honestos, que não roubamos, não superfaturamos, pagamos os nossos impostos. Agora, como fazer com que essa ética básica ganhe força suficiente para atacar a corrupção na raiz? Por que alguns de nós são honestos e outros não? A gente vai começar perguntando ao nosso convidado de hoje, o filósofo, educador, Mário Sérgio Cortella. Mas antes tem uma questão inicial, né? Tipo, Beabá, eu adorava aquela a editora brasiliense que vinha com aqueles exemplos. O que é ética, professor? Olha só. O que é ética, A professor? ética é o conjunto de valores e princípios que a gente usa para decidir nossa conduta.
A vida, como nós somos livres... Olha nos só, coloca a três- ética, olha como que ele define a ética. É um conjunto de valores e princípios que nós decidimos para dar, de certa forma, um rumo na nossa vida. Qual é o nome desse cara mesmo? Mário Sérgio Cortella. Ok? Olha só como que ele definiu isso. Vamos continuar a ver o que ele está falando. Quero, posso, devo. Há coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. Como é que é? Isso significa Tem que anotar que essa a frase. ética, olha só, a ética são os meus princípios para decidir se aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Há pessoas que, porque querem e podem, acham que devem. Há coisas que eu posso, mas não devo. É lógico. Por isso a ética é, acima de tudo, escolha. Quando você pergunta, na abertura do programa, por que algumas pessoas são de um modo e outras são de outro? Porque elas fazem escolhas diferentes. Nessa hora, só para te dar um exemplo. A ética é escolha. A sua escolha. A moral, não. A moral é aquilo que a sociedade vê como certo ou como errado. Então, a sociedade fala o seguinte: não pode bater em mulher. A nossa sociedade aceita bater em mulher, agredir o homem, agredir a mulher? Não. Na década de 40, 50, 60, isso era possível. Hoje já não. Mas, se eu quiser, mesmo que depois eu sofra as consequências, eu posso bater na mulher, não posso? Eu posso fazer uma escolha de ir contra essa moral. Ok? Então, a ética é a escolha. É a pessoa escolher ir a favor da moral vigente ou ir contra a moral vigente. Por isso que ele fala que a moral é uma escolha. Não que essa escolha seja, tipo assim, eu escolho o que eu quero. Não, você pode escolher fazer o errado, mas você vai sofrer as consequências pela sua escolha. Mas não deixa de ser uma escolha. A ética sempre vai ser uma escolha. Você que vai escolher isso ou não. Continuando. Eu não acho que a ocasião faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. É verdade. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Milhares de pessoas todos os dias no nosso país se deparam com a ocasião do deslize e não deslizam. Pagam a conta, têm dificuldade, sofrem privação, mas não degeneram. Nessa hora, ética é escolha. Eu posso escolher na vida o malefício ou o benefício. Você sabe disso, nós somos capazes de sermos anjos ou demônios. Eu sou capaz, por exemplo, quando eu era criança, de ir na escola, meu irmão vinha correndo e eu o ajudava. Mas também eu mesmo era capaz, de, quando ele passava correndo ao meu lado, colocar o pé para ele tropeçar. Claro. Eu sou capaz de dizer para minha mulher que eu a amo, mas sou capaz também de pegá-la firme numa coisa que eu sei que eu vou machucá-la. Por isso é escolha, sempre é escolha. Por isso ética não é cosmética. Ética não é uma coisa que a gente use de fachada e que possa ir degradando no nosso dia a dia. É possível acabar com a corrupção? Essa é sempre a... Jamais. A corrupção não tem fim porque ela exige algo. Para ela terminar, é preciso que acabe a liberdade humana. A corrupção é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Uma sociedade pode cercar tudo que limite que a liberdade seja mal usada, mas ela, para terminar, teria que extinguir a liberdade humana. Mas, nós claro, somos livres. A gente não tem como ter um mundo de bonzinhos. Isso não existe. Desde que o mundo é mundo, existe a corrupção e existem as pessoas que optam... Só porque, Mônica, nós somos livres. Se nós não fôssemos livres, aí sim, eu poderia ser alguém que faria coisas que não queria fazer. Mas a nossa liberdade permite a degeneração. A moral, então, seria botar a ética em prática? Então, a ética é a teoria sobre a conduta. A moral é a prática. Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um princípio ético. Provavelmente vocês também. O que não é meu, não é meu. Isso é um princípio ético, isso é teoria. Na hora que terminar o programa, estou eu saindo daqui, você esquece um livro. Pegar o livro ou guardar para mim é uma atitude moral. O princípio é teórico. O que não é meu, não é meu. O ato moral é a prática de devolver o livro ou ficar com ele. Mas, Cortella, você fala que você não acredita que a ocasião faz o ladrão. Você não acha que o poder corrompe? Tem uma cena clássica no filme iraniano chamado Salve o Cinema, você conhece? Sim. Que você coloca um ator para mandar nos outros. Imediatamente ele se torna um tirano. Então, se você observa, eu fui gestor público, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Portanto, eu participei do poder mais diretamente. O poder te seduz à corrupção, mas ele não te obriga a ser corrupto. Eu participei de uma gestão que é um onde não havia no essa Brasil corrupção. a gente falar isso. Eu participei de uma atividade em que eu, embora várias vezes tenha sido tentado
E às vezes tenha me tentado a admitir algum deslize, não o fiz. O que significa que o poder não corrompe obrigatoriamente. Ele cria uma circunstância em que eu possa fazer a escolha, porque há uma facilitação. Agora, mas não é obrigado a fazê-lo. Espera só um Mas instantinho, só faz a sua segundinho. pergunta. A gente pressupõe que a igualdade esteja envolvida na ética, né? A ética tem um grande componente para ela funcionar, tem que ter igualdade, né? Para todo mundo ter o mesmo tipo de ética, todo mundo ter o mesmo tipo de moral, os mesmos valores. Só que, será que a nossa desigualdade, que é gritante, não é ela que também é um dos maiores motores da nossa corrupção? Uma parcela, por exemplo, é o seguinte, não existe uma ética universal. Não existe ética individual também. A ética é sempre de uma comunidade, de um grupo, de uma sociedade. Não existe ética individual, existe moral individual, que a moral é a prática. Os princípios são Sim, já deu aqui, porque né, a gente vai continuando. Voltando aqui para o nosso livro. Então, ele falou um pouco sobre essa questão da relação da ética e da moral. E aí, vamos aqui para o nosso livro, porque o nosso livro ele vai fechar agora essa ideia. Então, gente, quando a gente fala de moral, moral está relativa... Oi. Não, é que eu tava aqui pensando, quando a gente fala, você não tem moral para falar tal coisa, é como se a pessoa, ela pregasse uma ética e não praticasse ela não, moralmente ela não faz aquilo, né? Isso. E aí Faz é todo muito sentido fácil... agora. É muito fácil a gente confundir, e às vezes nem tá errado confundir moral com ética, mas a gente tem que compreender um pouco da relação entre essas duas coisas, tá? Então a palavra moral... Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso tá errado, isso não é moralmente aceitável, né? Então a palavra moral vem do latim mores, que significa costumes, está relacionado com a ideia dos costumes, aos nossos hábitos, ok, gente? Hábito e costume, ele depende do quê? Ele depende do tempo, onde está acontecendo, e ele depende do espaço geográfico, onde ele está acontecendo. Pensem aqui comigo. Dependendo do tempo, um hábito ou um costume, ele é aceitável ou não. Por exemplo, o ato de fumar, ou de oferecer cigarro para criança. Ok? Isso é relacionado ao tempo. No passado foi de um jeito, no presente é de outro jeito. A questão, por exemplo, com a relação de espaço, vou dar um exemplo aqui para vocês. O STF, alguns meses atrás, declarou que a homofobia é crime no nosso país. Ok? Então, se você for homofóbico, ou se fizer alguma ofensa a qualquer membro discriminatória a qualquer membro da comunidade LGBTQI, você pode ser processado, porque o STF falou que isso é um problema. Você vai para o Irã e ser homossexual lá é crime. Então, essa moral está relacionada a um espaço geográfico. Ela acontece no mesmo tempo, mas dependendo do espaço geográfico, ela se dá de maneiras diferentes. Ok? Então, a moral está relacionada àquilo que é os nossos hábitos, aquilo que é proibido e aquilo que é permitido por determinada cultura ou sociedade. A moral está relacionada aos nossos padrões, tá? Ela depende daquilo que a gente vê como certo ou como errado. Vamos dar exemplo do que é moral dentro da nossa sociedade hoje. Por exemplo, é aceitável uma mulher estar andando na rua e um monte de homem ficar mexendo com ela hoje na nossa sociedade? Não. Não. Se a gente fizesse isso na década de 90, porque as mulheres, por exemplo, lutaram com isso, e lutaram e conseguiram esse espaço no sentido de que elas podem ir do jeito que elas quiserem ir e elas não podem ser reprovadas ou por outra pessoa, importunadas. Isso eu lembro da década de 90 que era coitada das mulheres. Elas não podiam ir para lugar nenhum, ou dependendo, se uma mulher passasse um local que tivesse uma concentração de homem muito grande, ela era praticamente acosada sexualmente falando, né? E aí, sua gostosa, vem aqui. E a sociedade meio que via aquilo como normal. Se o homem tivesse no grupo de homem, ele tinha que provar que ele era homem, ofendendo a mulher, né? Isso já nós temos um espaço para isso dentro da nossa sociedade. Chega a dar desgosto pensar nisso. Então, gente, olha só, o que acontece? Por exemplo, a nossa sociedade vê, então, hoje, que a moral da nossa sociedade diz que a mulher ela pode ir, vir da maneira como ela quiser, se expressar da maneira como ela quiser, e eu não tenho o direito de importuná-la. Não é isso que está hoje estabelecido na nossa sociedade? Isso já está claro dentro da nossa sociedade hoje.
Mas, mesmo assim, eu escolho importunar a mulher. O que eu estou sendo? Antiético. Ah, tá. Mesmo tendo A ética é a uma... escolha, né? É a escolha. A ética é a minha escolha. Eu sei que moralmente a minha sociedade não concorda com aquilo, mas eu escolho fazer aquela prática. Ok? Então a moral muda e a ética, ela é minha. Ela é a minha ação. Ok? Então, a sociedade ela vai criar essa série de normas, essa série de mecanismos. E, normalmente, toda lei é moral, mas nem toda moral é lei. Por exemplo, matar é moralmente aceito por nossa sociedade? Não. A gente não aceita a morte, ok? Ou você tem o direito de matar outra pessoa. Nem se essa pessoa cometer um crime. A gente aceita prender, excluir, mas matar não. A gente não aceita isso dentro da nossa sociedade brasileira falando, tá? Então, isso é imoral e, ao mesmo tempo, é uma lei que proíbe isso. Mas existem atos imorais que não são leis? Existe. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou andando na rua, vem uma velhinha e ela cai no chão do outro lado da rua. Moralmente, o que se diz moralmente que eu tenho que fazer? Tem que ajudar a velhinha. Ajudar a velhinha. Eu posso não ajudar? Uma escolha. Eu não vou ser preso se eu não ajudar a velhinha, gente. Você, eu tô com pressa, eu marquei com a menina ali agora, a gente vai se ver e eu tô com pressa. Ok, conseguem compreender então que a moral, toda lei é moral, mas nem toda moral é uma lei. Existem essas duas relações aqui, ok? Muito confuso? Não. De boa? Ok, vamos marcar aqui pra gente continuar. Professor, você fala espanhol, alguma coisa assim, né? Além de Brasil. Você fala que língua além de português Brasil? Eu falo espanhol, não dei aula de espanhol. Ah, não dei aula de espanhol pra vocês, não. Ah, espanhol. Então, como é que fala capítulo em espanhol? Capítulo é capítulo. Ah, tá. Só que a sonoridade é diferente, né? El capítulo, del livro. Professor, porque todo mundo parece que tá brigando quando fala espanhol. Você acha? Eu acho que o italiano é assim, o espanhol eu penso que não. Eu acho que espanhol, eles são tão chiques, sabe? Eu aconselho vocês, quando vocês quiserem... Fala, Bárbara. Não sei falar que é feliz, do jeito que fala. Eu aconselho vocês, quando vocês quiserem rir mesmo, procurar a versão de Portugal da música da Princesinha Sofia. Muito engraçado. Nossa, a versão gente. de Portugal sempre é ruim, velho. Dragon Ball na versão de Portugal é muito ruim. Mas dá pra rir tanto. Eles devem ter sentido, né? Pra gente fica esquisito. Olha só, gente, os padrões e valores morais servem para regular, normatizar o convívio social, tendo um caráter normativo. A moral, ela é norma. E a ética é a minha interpretação em cima dessa norma. É aquilo que eu escolho ou não fazer em relação a ela. Só que, diferentemente da ética, a moral, ela não é concretizada, ela se transforma ao longo do tempo. Concordam comigo? A moral, ela está em constante transformação, ok? Então, aquilo que era visto como algo aceitável, conforme vai passando o tempo, não se aceita mais. Ok? Então, a moral, ela é construída através da sociedade com a sociedade. O tempo todo, ela vai se dando dessa forma, ok? Professor, o que é moral e o que é ético também se relaciona com o que é legal, né? E o que é ilegal. Por exemplo, Então, é ilegal. exatamente.
Exatamente. O que nós falamos aqui agora é exatamente isso. O que é legal ou ilegal também se relaciona com a moral. Porque moral é normativo, é caráter normativo. O que é normativo? São normas. O que pode e o que não pode dentro da nossa sociedade. Isso que é a moral. Ô, professor, e a moral, ela também pode se dividir em grupos de idade? Por exemplo, as pessoas da minha idade costumam ter a cabeça mais aberta para algumas coisas do que as pessoas da idade do meu pai, por exemplo. Mas aí essa cabeça mais aberta depende. Por exemplo, cabeça mais aberta. Vamos lá. Hoje, dentro da nossa sociedade, por exemplo, você tem uma cabeça mais aberta, vamos dizer, para aceitar a comunidade LGBTQI, ok? E vamos dizer que o seu avô é fechado, ele não aceita. Ele pode até não aceitar lá dentro dele, mas a ação dele tem que ser limitada. Ou seja, ele não pode, eticamente falando, achar que não, ele fazer hoje uma prática que seja discriminatória pelo fato da pessoa ser LGBTQI, porque já virou lei. Essa norma, que de algum momento seja uma posição de semente aberta ou seja mente fechada, ela se limitou numa normatização moral e de lei ao mesmo tempo. Sim, entendi. Mas então pode ter, tipo, uma moral definida para cada faixa etária, por exemplo, que a minha faixa etária acha certo dentro de um senso comum. Ok, por exemplo, vamos dizer, existem algumas práticas que são aceitáveis por algumas faixas etárias e para outras não, moralmente falando. Sim. Sim. Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela pode levantar a saia e ficar brincando de levantar a saia. Ninguém vai achar isso muito estranho, né? Mas você pega uma adolescente de 16, ela pode até levantar a saia dela se ela quiser. Mas moralmente, ela não vai ser Isso presa vai por ser isso. muito errado. Mas vai ser estranho, no mínimo, assim, moralmente estranho, né? É aquela moral que não é lei, mas que a gente vai ficar assim. Dependendo, pode dar até atentado ao pudor, que é uma lei que ainda dentro da nossa sociedade. Consegue compreender, Bárbara? Então, sim, existem algumas ações relacionadas a essa questão normativa, dependendo da idade, mas são bem pouquinhas, tá? Bem limitadas. Mais relacionadas com as crianças que são mais, mais livres em suas ações, não são tão cobradas em relação às normativas. Tipo, criança não pode dirigir, coisa do tipo, né, que ela tá falando. Então, né, aqui nós temos os cigarrinhos de chocolate que fizeram essa questão, né, e por incrível que pareça, gente, na década de 60, as indústrias farmacêuticas, elas queriam vender leite em pó, porque era o interesse delas, ok? Então, elas fizeram uma propaganda massiva na sociedade para tentar convencer a sociedade que o leite em pó era melhor do que o leite materno da mãe para a criança. Ok? E estava muito relacionado com essa questão hoje isso é aceitável, gente? Isso é crime se fizer uma coisa dessa hoje, né? Ou seja, a indústria farmacêutica querer te vender alguma coisa que não é relacionado a isso, né? Então, os padrões morais, gente, às vezes eles vão se manter ao longo de muito tempo e às vezes eles são modificados, tá? Em alguns momentos eles se adequam e às vezes não. Mas sempre nós vamos ter, dentro da filosofia, uma discussão bem clara em relação ao que é o padrão moral da sociedade, tá? O nosso livro está falando aqui... Essa propaganda do leite em pó, mais tarde ela, tipo, se tornou meio que uma moral, não persuadir a pessoa com meio que fatos... É tipo propaganda enganosa? Mas aí depois conseguiu comprovar que não era bem assim e tal, e aí eles foram retornando, né? Mas aí era uma questão de manipulação, mas era um pouco aceitável dentro daquela sociedade antiga que essas manipulações acontecessem, né? A verdade, as notícias, as informações, elas eram unidimensionais, elas vinham de um único canal, entendeu? E agora elas são bem plurais, né? Então é um pouco complicado. Tudo é questionável, tudo é questionado, as coisas se dão de maneira diferente, ok? Então, quando a gente tenta definir ética dentro da área da filosofia, né, é aquela ideia dessa interpretação
E querendo ou não, a gente fica buscando os fundamentos em relação a isso. Tem esse filme aqui, ó, O Preço de uma Verdade, que conta a história de um jovem jornalista que trabalha nos Estados Unidos, né? E ele é considerado um talento na empresa, só que as matérias que eram escritas por ele eram forjadas, ou seja, ele inventava, né? E o filme é baseado numa história real. Eu vou tentar baixar esse filme, eu não vou pedir pra gente assistir junto, porque é horroroso assistir filme pelo Zoom, né? Não dá certo. Mas eu vou tentar baixar e vou disponibilizar o link para vocês pelo Google Drive. Aí vocês conseguem baixar no computador de vocês e vocês depois assistam o filme, ok? Mas assim, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: a gente conseguiu diferenciar moral de ética? Que era a função da nossa aula de hoje, o objetivo da nossa aula de hoje? Sim. Diferenciar moral de ética? Sim. Ficou claro para todo mundo? Gente, sabe por que isso é muito importante, a nossa aula de hoje? Porque a gente vai falar disso o resto da vida. O resto da vida nós vamos falar moral e ética, dentro da filosofia, dentro da história, dentro da geografia, dentro da sociologia. E se vocês não entenderem isso agora, isso vai faltar em algum momento na vida de vocês. Ô, professor, os filósofos antigos, eles também falavam disso? De moral e ética? Só falavam disso. Falavam muito disso. Quando, por exemplo, a Sócrates e Platão estão falando lá sobre a maneira de encontrar a verdade, Platão e Sócrates, principalmente Sócrates, acreditava que a ética, que essa postura correta, seria essa tentativa constante de encontrar a verdade. Ou seja, a ética era a própria busca da felicidade. A Faz muito sentido. A virtude, ou seja, só poderia... A ação ética mesmo é o encontrar a verdade. Ou seja, ele falava muito sobre isso, né? O conhecer-se a ti mesmo, que é a máxima socratiana, era o encontro com a verdade, era o estabelecimento com ela. Ok? Ok. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra coisa para mostrar para vocês. Nós temos algumas atividades aqui, mas depois vocês não podem fazer sozinhos mesmos aqui. Deixa eu só... É porque eu tinha separado um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Hoje em dia a gente nem fala mais de cigarro na televisão, né? É interessante que nas televisões, nas novelas, os atores fumavam. Nas cenas. É verdade. Agora a Netflix está querendo diminuir o número de cenas com fumantes. Elas, ó, fumavam o tempo inteiro, que era uma relação bem... bem... Mas, tipo, ninguém nunca pensou, né, naquela época de, sei lá, a pessoa morreu de câncer do pulmão. Deve ser por isso. Olha só que coisa interessante, né? A gente fala aqui de cigarro, que é muito proibido. A Europa também, ela luta muito contra isso, mas os europeus ainda fumam muito. Francês, que loucura, né? Nossa, francês é uma nuvem de fumaça, não é? Não, Rafa, os europeus em geral, eles fumam muito. Mas francês acorda de manhã. A primeira coisa que eles fazem, tem um canal de um menino lá, Max Peterson. Ele é nordestino, aí ele foi morar na França. Aí, tipo, ele disse que antes ele morava com colegas e, tipo, eles acordavam, nem escovavam os dentes, nada. Ia lá e acendia um cigarro. Velho, povo... Mas se for olhar, talvez a expectativa de vida deles é menor do que países que fumam menos. Não sei, é um pouco complicado, tá? Porque tem de tudo, né? Como também o sistema de saúde deles é muito bom, uma coisa se ampara na outra, né? Então, vocês podem observar que a Alemanha passou pelo Covid de boaça, assim. Vocês viram? A Alemanha não teve um número de morte muito alto hoje. Os países que têm, tipo, um sistema parecido com o do SUS,
A Inglaterra só? Não, vários países da Europa têm só quem não tem é os Estados Unidos. Acho que na Europa a maioria tem um sistema parecido com o do SUS que funciona muito bem. Eu lembro que quando eu morava na Espanha, além do sistema, assim, o médico esse que a gente fala que é o clínico geral, que a gente tem acesso, não tem? Que é tipo assim, ir no postinho. Lá era tipo assim, muito fácil de você ter acesso a isso. Você ligava, marcava por telefone e você esperava na consulta, tipo assim, eu quero hoje para amanhã. Você ligava e marcava e você esperava uma consulta no máximo 1 hora e 20 para você ser consultado, ok? Você marcava o horário e ia. Os especialistas era um pouco complicado você conseguir. Não era tão fácil, não, você conseguir vaga com os especialistas na Espanha, tá? Mas você conseguia, mas demorava algum tempo para conseguir especialista. Mas, tipo assim, as emergências era algo muito rápido de você conseguir. Se você tivesse alguma urgência, você ia no hospital e você era internado. Igual, por exemplo, eu sofri um acidente quando eu morava na Espanha. E eu quebrei meu cotovelo. Tá vendo aqui que tem um cortinhozinho aqui? No meu cotovelo? E aí eu fui operado na Espanha. E, tipo assim, eu fui atendido muito rápido. Eu passei mal, a ambulância eu caí, me acidentei, a ambulância foi me buscar em casa, me levou para o hospital. Eu cheguei no primeiro dia, no mesmo dia à noite eu fui operado e depois de 2 dias eu já estava indo embora para casa. E tudo isso pelo SUS? Tudo isso pelo SUS e eu era imigrante ainda, e nem espanhol eu era. E a medicação era toda de graça. Toda. O médico te passava a medicação, você pegava a receita, ia na farmácia com aquela receita e pronto. E você pegava o remédio que você quisesse na farmácia, que era o governo que pagava. Aqui só alguns remédios que são. Então, na teoria, o meu SUS remédio para diabetes eu pego no SUS. Então, aqui na teoria o SUS deveria ser assim também, mas na prática ele tem mais falhas, né? Mas vi um lá vídeo de uma menina que... eu não lembro o que é. É insulina que o pessoal injeta? Eu vi também, ela tinha diabetes tipo 1. É porque teve um vídeo de uma americana que ela gravou, né? Falando o quanto que ela gastava em insulina por mês. Assim, era muitos, muitos dólares. E aí uma menina brasileira, ela gravou um vídeo por cima mostrando o quanto que ela gastava também com isso, com o mesmo problema. E ela não gastava nada, tipo, por causa do SUS. Em teoria, o SUS é um dos melhores do mundo e, assim, quase o maior de todo mundo, sistema único de saúde. Mas a questão é que eu acho que, por ser muito grande, fica muito difícil de administrar. Os brasileiros também eles são a gente fala isso e a gente acaba tirando assim, um pouco a responsabilidade dos nossos governantes, mas existem muitos países na Europa que tem um sistema parecido com o do SUS, igual o da Espanha, que eu falei com vocês, né? Que é assim e é muito bom, as pessoas vão ter acesso e tudo direitinho. Diferentemente dos Estados Unidos, se alguém da família pegar o câncer, tem que vender a casa, né? Desse estilo. É isso. Gente, então esse foi a nossa aula de hoje sobre moral e ética, tá bom? Beijo pra vocês, abraços. E a gente se vê na sexta na nossa aula de história, tá bom? Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau.